Muito boa noite a todos. Aqui é o Yuri do canal Racional Invest. Hoje é quinta-feira, dia 6 de novembro de 2025, iniciando mais um vídeo de fechamento diário da carteira do canal. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda, tá bem? Vamos iniciando aqui então com a análise do índice Bovespa. Fechou o dia de hoje uma leve alta de 0,03%, cotado a 153.338 pontos. Durante o dia ele chegou a romper a máxima histórica de ontem, tá? E hoje ele fechou novamente numa região de topo histórico, mas praticamente estável, né? Ele chegou durante o dia a romper a casa ali dos 154 mil pontos, mas acabou recuando, fechando aí praticamente no 0 a 0. O índice está bem esticado, né? Os preços estão bem distantes da média móvel de 9 períodos. Em relação aqui às altas, né? 3, 6, 9, 10, 11, 12, 12º dia consecutivo de alta aqui no índice. É uma situação bem rara de ser vista, tá? Então, o mercado realmente está bastante animado aí nos últimos dias, né? E vem subindo bastante forte aí. Mas é possível, né, que em breve aconteça alguma correção, porque é normal, né, os investidores aí realizarem parte do lucro acumulado no período. Tá? Mas, de um modo geral, aí, a tendência de alta, né, a média móvel de 9 períodos virado para cima, só chama atenção realmente essa sequência de altas aí, sem nenhuma correção até o momento, né? E os preços estarem muito distantes aqui da média móvel de 9 períodos, tá? Vamos seguir então aqui com a análise dos ativos que compõem a carteira do canal, começando com o Banco do Brasil. Fechou o dia de hoje aí em alta de 1,11%, cotado a R$ 22,86. Aparentemente, houve o rompimento dessa região de resistência aqui, né, na casa dos 22,50, tá? Era uma região de resistência importante, né, se a gente olhar aqui no gráfico. E os preços estão indo testar, né, a média móvel de 200 períodos ali, atualmente em 22,99. Se isso acontecer amanhã ou nos próximos dias, né, esse toque dos preços na média móvel de 200, é algo que não acontece aí, pelo menos, né, desde maio, quando o Banco do Brasil despencou, né, após a divulgação dos dados aí, dos resultados do primeiro trimestre. Tá? Então vamos torcer aí para que amanhã ou nos próximos dias haja o teste dessa região de resistência, tá? Da média móvel de 200 períodos, para ver se o Banco do Brasil vai conseguir romper essa região, né, ou se vai ficar oscilando por aqui por mais um tempo. De uma forma geral, a tendência continua sendo de alta, média móvel de 9 períodos virado para cima. O Banco do Brasil também, que vem aí numa sequência de altas, né? 3, 6, 9. 9 dias consecutivos de alta aqui em Banco do Brasil. Então, isso está dando um gás aqui na nossa carteira, né, nos últimos dias, recuperando aí a parte, né, desse prejuízo que a gente está acumulado aqui em Banco do Brasil. Inclusive, com o fechamento de hoje, é o fechamento mais alto aí desde 3 de junho, tá, desse ano. Então, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, é a maior alta aí. Maior alta não, né? É o maior fechamento em 5 meses aqui no papel, tá? O meu preço médio está em R$ 23,94. Seguindo aqui com o Banrisul, fechou o dia de hoje em queda de 0,57%, cotado a R$ 14,02. Apesar da queda, o papel segue em tendência de alta, né? Média móvel de 9 períodos virado para cima. Durante o dia de hoje, o papel não conseguiu superar a máxima de ontem, então ele está dando aqui uma pequena patinada aí nos últimos dias, né? Em função de toda essa alta acumulada aqui. Região de resistência aqui em Banrisul está lá em cima, né? Na região lá dos R$ 15 uns quebrados. Então tem uma boa margem de alta aí em Banrisul ainda, tá? Em relação ao meu preço médio, está em R$ 10,37. Seguindo, Banco BMG.
Fechou o dia estável, né, no 0 a 0, cotado a R$ 4,10. O papel está em tendência de alta, média móvel de 9 períodos virado para cima. No dia de hoje ele não conseguiu romper aí a máxima de ontem. Tá? Região de resistência. Aqui nessa máxima aqui dos dias 26 e 27 de novembro de 2024. Na região aqui de R$ 4,20. E o meu preço médio aqui em Banco BMG está em R$ 3,85. E o Banco ABC Brasil fechou o dia de hoje em queda de 0,86%, cotado a R$ 23,16. Durante o dia o papel chegou a cair bem mais, tá? Chegou a tocar na média móvel aqui de 9 períodos, mas acabou se recuperando durante o dia. A tendência segue sendo de alta, né? Média móvel de 9 períodos virado para cima. Hoje o papel teve essa oscilação mais forte em função dos dados que foram divulgados aí, né, no dia de hoje, referentes ao terceiro trimestre. A gente já vai dar uma olhada nisso. O meu preço médio está em R$ 21,64, tá, aqui em Banco ABC. Vamos olhar aqui os resultados rapidamente aqui que foram divulgados hoje, tá? Dados do terceiro trimestre de 2025. Vamos olhar aqui os dados aqui mais importantes, né? Eu acho que a parte da carteira de crédito expandida, no acumulado do ano, está em 52 bilhões, 52,3 bi, né? Quase se igualando já todo o período do ano de 2024. Crescimento anual médio aí de 11%, tá? A carteira de crédito. Lembrando, né, que o Banco ABC Brasil, ele é um banco de nicho, tá? Ele não é um banco de varejo, né? Ele atua apenas nesses três segmentos aqui de middle corporate e large corporate, tá? Que são grandes empresas. Então não é um banco aí voltado para pessoas físicas, né? Isso aqui é interessante de observar para quem não conhece o banco, né? É um banco que não possui agências, ele possui escritórios de atendimento, né? Ele atua em quase todo o Brasil, mas não é em todos os estados, né? Presença em 45 cidades. E ele tem uma base de clientes bem pequena, né? Se comparado aí aos milhões de clientes dos bancos de varejo, né? Aqui é interessante observar que a base de clientes, inclusive, está diminuindo, né? Nos últimos trimestres, aí saindo de 5.200 lá no quarto tri de 2024 para 4.600, ali 4.700, né? No terceiro tri agora. Chama a atenção, né? Aqui é interessante a gente observar os segmentos que o banco atua, né? Ou seja, aqui o Large Corporate é só para empresas com faturamento anual acima de 4 bilhões. Os Corporate é para empresas com faturamento entre 500 milhões a 4 bilhões ano. E os Middles, né? É para empresas com faturamento entre 30 e 500 milhões ano. Ou seja, é um banco que atende realmente somente grandes empresas, né? A carteira de crédito aqui, na comparação com o anual e trimestral, né? Chama atenção aqui. Deixa eu pegar onde é que eu tinha visto a variação aqui, ó. No trimestre, um crescimento, né? De apenas 1,6% nos empréstimos aqui. E no geral, tá? A carteira cresceu apenas 0,4% na comparação trimestral, tá? Se a gente olhar aqui na comparação anual, o crescimento foi apenas de 4,6%. Ou seja, um crescimento tímido, podemos dizer, né? As despesas de provisão aqui ele vem aumentando nos últimos trimestres, tá?
A inadimplência. Se a gente observar aqui, ó, ela vem caindo, né, nos últimos trimestres, tá? Saindo aqui de 1,2% de inadimplência no geral, né, no terceiro tri de 2024. Vem caindo trimestre após trimestre, fechando agora o terceiro tri com uma inadimplência de apenas 0,6%. Né? Então, acho que é uma das menores inadimplências aí dos bancos, né? Em função, claro, do Banco ABC Brasil ser um banco de nicho. Vamos seguindo aqui com outros dados, tá? O lucro líquido, né, que é importante, sempre a gente dá uma olhada. Então, nesse terceiro tri, o lucro foi de 256 milhões. Crescimento no lucro líquido aí de 5%, né, na comparação trimestral e de apenas 0,7% na comparação anual. Então, pelo menos na comparação anual, o crescimento do lucro foi modesto, tá? 0,7% é um percentual baixo. Aqui na comparação do acumulado, né? Daí pegando os primeiros 9 meses de 2024 com os primeiros 9 meses de 2025, o lucro líquido até diminuiu um pouquinho, tá? Então, parece que o banco está dando uma pequena patinada aí nesse ano, né? Bom, aqui acho que já termina a apresentação deles. E chama atenção aqui também, ó, que eles divulgaram um fato relevante no dia de hoje também, com uma revisão do guidance, tá? E chama atenção aqui, né, o crescimento da carteira de crédito expandida. Eles haviam projetado inicialmente um crescimento da carteira de crédito de 7 a 12% para esse ano de 2025. E eles revisaram agora esse crescimento para um percentual de apenas uma margem de 1 a 4% de crescimento, né? Ou seja, uma diminuição aí enorme, né? Na comparação aí com o que eles haviam divulgado inicialmente. Tá? Um crescimento da carteira de crédito bem tímido aí. Isso pode, inclusive, afetar um pouco as cotações, né, do papel. Já se refletiu no dia de hoje aí, né? Acho que os investidores estão dando uma digerida aí nos dados que foram divulgados. Tá? Mas, de uma forma geral, o banco continua dando lucro, né? Então, eu acho que qualquer outra especulação nos dados que foram divulgados é apenas ruído. Tá? De uma forma geral, o papel ainda tem uma margem de alta aí. No meu entender, o papel ainda está descontado em relação aí aos seus múltiplos, né? Por exemplo, o seu valor patrimonial por ação, com os dados que foram divulgados agora no terceiro trimestre, o valor patrimonial por ação aumentou para R$ 27,39. O papel está sendo negociado bem abaixo aí, do valor patrimonial, né? Então, apesar dos dados que foram divulgados, e não foram ótimos, mas também está longe de ser ruim, né? Imagina a empresa com inadimplência controlada e o lucro robusto, né? Apesar de não ter havido um crescimento substancial na comparação com outros trimestres. No meu entendimento, o banco ainda tem entregado, né, resultados sólidos aí. Então, para mim, realmente não afeta nenhuma decisão minha de investimento nessa empresa, tá? Agora, analisando aqui a planilha de controle dos ativos, considerando o fechamento de hoje, eu estou com um prejuízo aqui de 4% em Banco do Brasil. E nos demais papéis eu estou no lucro, tá? 35% de lucro em Banrisul, 6% em Banco BMG e 7% em Banco ABC Brasil. No geral, a carteira está dando um prejuízo aí de 1%, que dá R$ 65,00 negativos. Se eu considerar daí os proventos recebidos pelas empresas no período, eu tenho a rentabilidade. Esse quesito eu estou negativo em 1% em Banco do Brasil, mas nos demais papéis eu estou positivo, tá? 41% de rentabilidade em Banrisul,
11% em Banco BMG e 11% em Banco ABC Brasil. No geral, a rentabilidade da carteira está positiva em 2% e dá R$ 149 positivos. No dia de hoje não recebi nenhum provento, tá? Então, considerando o fechamento das cotações aí hoje, a carteira encerrou, né, essa quinta-feira aí com um patrimônio de R$ 5.696,42, o que dá uma variação positiva de 0,79%. Então, hoje o patrimônio aumentou R$ 44,88. O Ibovespa subiu apenas 0,03%, né? Então, hoje o alfa da carteira ficou positivo em 0,76%. Assim, a gente conseguiu estabelecer um novo recorde de patrimônio, tá? Superando aí a marca do dia de ontem, né? A gente chegou a quase chegar, encostamos aqui nos 5.700, mas não foi dessa vez ainda. Para comemorar também, né? É o terceiro, 3, 6, nono dia consecutivo de alta na carteira. Tá? Eu acho que isso é um fato inédito aqui, pelo menos desde que eu comecei a fazer esse controle diário do papel, meus papéis, né? Tem esse período aqui lá de agosto, 3, 6, 9. Aqui em agosto também chegou 9 dias consecutivos de alta, tá? E mais para trás aqui, se a gente for olhar, tem alguns dias, teve esses dias também aqui em abril e maio, mas aqui foi 3, 6, 7 dias seguidos de alta. Onde teve apenas uma vez, pelo menos desde fevereiro para cá, em que a carteira subiu 9 dias consecutivos. E nenhum dia a carteira subiu 10 dias consecutivos, né? Vamos ver se a gente consegue romper, né? Esse recorde aí, então. Se a carteira fechar no positivo amanhã, a gente consegue aí, pela primeira vez, né? 10 dias consecutivos de crescimento no patrimônio. Seria importante, né? Para fins estatísticos aqui da carteira do canal. Tá bem, pessoal? Então, em relação ao vídeo de hoje seria isso. Agradeço quem assistiu o vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever no canal. Um grande abraço a todos e até o próximo vídeo.